O Brasil do início do século passado era um país predominantemente rural. Apesar de pouco conhecidas, desde o ano de 1910 já existiam duplas sertanejas que cantavam as chamadas modas de viola. Se por um lado se tinha um grande preconceito com o homem do campo e com as músicas produzidas neste ambiente, por outro, com o surgimento das grandes gravadoras e das rádios, as modas de viola cada vez mais foram conquistando espaço dentro das grandes cidades. Muitas dessas músicas traziam em seus conteúdos o dia a dia do homem do campo, os causos que faziam parte do imaginário desses grupos, mas também histórias verídicas passadas de geração para geração. Este é o caso da música Ana Rosa, que foi gravada pela dupla Tião Carreiro e Pardinho no final da década de 1950. Uma história verídica de machismo, feminicídio, crueldade e de um culto popular que nasceu na cidade de Botucatu, município de São Paulo. Eu sou a Cauana, este é o canal Uma Historiadora e no vídeo de hoje conheceremos a história de Ana Rosa. Estamos na manhã do dia 22 de julho de 1885. Um fazendeiro está a cavalgar pelas proximidades do rio Lavapés, na cidade paulista de Botucatu. De repente, o animal o conduz para um terreno que fica ali aos arredores da cidade. Ao chegar lá, o fazendeiro se depara com algo inesperado, um corpo totalmente mutilado e irreconhecível. Sem pensar duas vezes, ele aciona as autoridades locais. O corpo que estava ali pertencia a uma jovem de 20 anos chamada Ana Rosa. Sua identidade não demorou muito para ser descoberta, pois uma mulher escravizada que havia fugido de seus donos e estava escondida ali nas proximidades de onde o corpo foi achado, acabou por presenciar todos os momentos que antecederam a morte dessa moça. A mulher contou às autoridades que o seu algoz havia sido seu próprio marido, chamado Francisco Carvalho Bastos, conhecido por todos como Chicuta. Chicuta já havia tido uma esposa antes de Ana Rosa. Não existem relatos do que ocorreu com essa mulher, se eles se separaram ou se ela já havia morrido. Ana Rosa se casou com um homem quando tinha apenas 15 anos, algo que era bem comum antigamente, E infelizmente, em muitos locais, essa prática permanece viva até os nossos dias. Na época do ocorrido, Ana Rosa tinha apenas 20 anos e o seu marido entre 40 e 45 anos, não tem como a gente saber exatamente a idade correta dele. Durante os anos em que os dois estiveram casados, a moça sofreu muito com o ciúme doentio do homem. Ele sempre a agredia de forma física e psicológica, a sua vida era um verdadeiro inferno. Mas Ana precisava tomar alguma atitude e foi isso que ela fez. Certo dia, a moça aproveitou que Chicuta havia feito uma viagem de trabalho, ela arrumou seus pertences e fugiu da fazenda ali na qual os dois viviam. Para conseguir fugir, a jovem contou com a ajuda de um senhor que trabalhava para o seu marido. O velho roubou um cavalo e levou Ana Rosa até a cidade de Botucatu, que ficava mais ou menos a 70 quilômetros dali. Chegando na cidade, a moça foi acolhida por sua tia Fortunata Jesuína de Melo, que era dona de um bordel e trabalhava também como costureira ali na região. Tudo parecia estar dando certo, mas como esperado, Chicuta retornou para a fazenda. Ao constatar que a moça havia fugido, ele pressionou seus escravos e descobriu quem havia ajudado na fuga. O senhor que havia levado Ana para a cidade foi brutalmente assassinado por Chicuta. Depois disso, o homem enfurecido foi até o bordel buscar a sua esposa, mas a tia da moça a protegeu e não deixou. Chicuta retornou para a fazenda com mais raiva ainda e decidiu então bolar um plano para se vingar de Ana Rosa. Ana Rosa sabia que ainda estava correndo perigo, por isso seu plano era fugir para o sul do Brasil para escapar de uma vez por toda de toda essa violência que ela sofria. O que ela não imaginava é que infelizmente isso não ia acontecer. Chicuta contratou dois capangas, José Antônio da Silva Costa, o Costinha, e Emenegildo Vieira do Prado, que era conhecido como Minigirdo. Certa noite, Ana estava no bordel de sua tia quando um homem se aproximou. Ambos começaram a conversar e ela contou a ele seus planos de fugir para o sul do país. O homem ofereceu-lhe ajuda, para levá-la até uma comitiva de tropeiros ali no Paraná. Sem pensar duas vezes, a moça aceitou. Porém, ela não podia imaginar que isso fazia parte do macabro plano de Chicuta. O homem que lhe ofereceu ajuda era Costinha, um dos capangas de seu marido. Inocentemente, a moça seguiu com um homem que a levou para uma emboscada na região do rio Lavapés. Ao chegar lá, Ana deu de cara com Chicuta e com outro capanga de seu marido. Como o intuito do vídeo não é chocar ou detalhar a violência sofrida pela moça, me resumo a dizer que ela sofreu nas mãos dos homens a noite toda e na manhã do outro dia foi encontrada por um fazendeiro, como eu já citei no começo do vídeo, com seu corpo irreconhecível. Chicuta e seus dois capangas foram presos rapidamente, porém não foram punidos como deveriam, porque Chicuta simplesmente alegou que cometeu um crime em nome de sua honra. Sim, um crime de honra. E adivinha?
ele foi absolvido. Costinha também foi absolvido por fazer parte ali de uma família muito rica e influente ali da região de Botucatu. O único que foi condenado foi o Minigirdo, que era filho de pais escravizados. Tanta coisa errada que eu não sei nem o que dizer. Mas se você pensa que eles saíram assim ilesos, né, de boas dessa história, vocês estão totalmente enganados, pois os três tiveram mortes um tanto quanto desagradáveis. Minigirdo foi o primeiro, o rapaz que estava preso contra meningite na prisão e acabou morrendo ali logo em seguida. Costinha simplesmente foi esmagado por uma árvore enquanto a cortava. E Chicuta morreu quando parou para consertar a roda de um carro de boi, que ali não estava andando, né? Ele se abaixou para averiguar o que estava ocorrendo e a roda simplesmente passou por cima do seu pescoço. Trágico. E foi assim que muitas pessoas começaram a acreditar que a morte dos três assassinos era nada mais nada menos que uma vingança do espírito da Ana Rosa. A tragédia que ceifou a vida da moça, que tinha apenas 20 anos na época, chocou ali toda a região, né, de Botucatu. Muitas pessoas compareceram em seu enterro e até os dias atuais o seu túmulo e a capelinha, né, que foi construída em sua memória, ainda são preservadas e são cuidadas pela população. Além disso, a Ana Rosa é vista como uma santa milagreira. Seu túmulo é coberto por inúmeras placas de pessoas que agradecem a ela os milagres recebidos. No dia de finados, o jazigo da moça recebe centenas de visitas que trazem cartas, flores e rezam em sua memória. A sua história foi passada de geração para geração e, apesar de não ser considerada uma santa, né, pela Igreja Católica, ela tornou-se uma santa popular. Uma coisa curiosa é que a Ana Rosa tem uma capela em sua homenagem, capela essa que, assim como seu túmulo, é pintado de rosa. A capela, erguida no ano de 1921, situa-se onde se acredita que seu corpo foi encontrado. O primeiro padre que rezou uma missa ali no lugar foi mandado embora de Botucatu pelo fato de Ana Rosa não ser reconhecida, né, oficialmente ali como uma santa pela instituição religiosa. Até os dias atuais, a população luta para que a moça seja beatificada e seus milagres, né, sejam reconhecidos. No ano de 1957, a dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho gravou uma canção intitulada Ana Rosa, onde contam, através da moda de viola, a triste história, né, da moça. Então, uma história que era descrita através dos causos e passada dos pais para os filhos ficou registrada na canção, chegando em um número maior de pessoas através das rádios. Então é isso, pessoal. Este é mais um caso que eu trago aqui para vocês. É um caso de feminicídio, né, que acabou abalando muito, né, a população e deu origem aí a um culto popular, onde a Ana Rosa começou a ser considerada uma santa milagreira, né? Isso também, para quem acompanha aqui o meu canal, vai lembrar muito da Maria Degolada, que também tem semelhanças ali entre os dois casos. E, inclusive, eu encontrei esse caso da Ana Rosa justamente por causa da música que foi feita pelo Tião Carreiro e Pardinho lá na década de 1950, quando eu estava fazendo minha pesquisa, né, para entender um pouco melhor sobre o culto da Maria Degolada. Então, se vocês conhecem também outros tipos de cultos em volta aí de santas, milagreiras ou algo do tipo, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e com certeza eu vou trazer aqui pro canal também, tá bom? Um beijo e até mais!